Olá, muito boa noite, boa semana para você. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Bom, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus, com muita informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com o Eric Horner, que é historiador, coordenador pedagógico no Colégio Humboldt. Ele vai explicar para a gente, vai contar para a gente um pouquinho da história das principais epidemias no mundo e no Brasil e a relação com a pandemia do novo coronavírus. Celso. Bom, e também receberemos em nosso estúdio, aqui na bancada do Plantão da Saúde, a psicóloga Adriana Severini, do Instituto de Psicologia Positiva. Com ela, a gente vai abordar os cuidados com a saúde mental em tempos de ameaça iminente da Covid-19. E ainda nessa edição, os detalhes sobre a renovação da quarentena no estado de São Paulo, a história das epidemias no Brasil e no mundo e ainda a luta de grandes e pequenos produtores de ovos de Páscoa contra o prejuízo por causa do novo coronavírus. Antes, dicas. Nós voltamos e vamos direto para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo e na capital. Bom, no total são 12.056 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 553 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 4.861 casos e 304 mortes. Na capital, são 3.754 registros da doença e 244 óbitos. Segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, numa semana houve crescimento de 180% no número de mortes em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais pela Covid-19. Durante coletiva hoje, ao lado do prefeito Bruno Covas, o governador João Dória anunciou a manutenção da quarentena para todos os municípios do estado até o dia 22 de abril. E para defender a medida, Dória diz que o governo paulista escolheu, neste momento, preservar vidas em primeiro lugar para depois recuperar a economia. Ainda como parte das críticas direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro, Dória afirmou que e pauta suas decisões pelo que dizem os médicos e a ciência e questionou se os que defendem a normalidade em meio à pandemia do novo coronavírus estão preparados para segurar os caixões das vítimas. O repórter Osmar Garrafa acompanhou e tem mais informações sobre toda essa situação. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos aqui ao vivo do Palácio dos Bandeirantes. É isso mesmo, a coletiva foi muito forte hoje do governador João Dória, na hora do almoço aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele acabou confirmando a informação que você nos trouxe, de que a quarentena está mesmo prorrogada por mais 2 semanas. A previsão é de que ela se encerrasse no dia de amanhã, num primeiro momento, mas ela será prorrogada por mais 2 semanas, portanto, por mais 15 dias, indo até o próximo dia 22. Outra novidade nesta coletiva foi a presença do infectologista Davi Wippe, que depois de ter sido confirmado com a Covid-19, retomou as atividades e já ajuda o governo no combate ao vírus. A crítica também aconteceu ao presidente Jair Bolsonaro. O governador foi inciso, foi duro com o presidente Jair Bolsonaro. Veja na reportagem. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Logo no início, o governador fez um apelo para que os empresários não demitam seus funcionários em meio à pandemia. Por favor, façam todo o possível para não demitir. Não demitam seus funcionários. Mais do que nunca, seus funcionários e colaboradores esperam isso de vocês. Vocês que dirigem, vocês que são acionistas de empresas de médio e grande porte, exerçam a sua responsabilidade social e exerçam o seu lado humanitário. Além do chefe do Centro de Contingência para a Doença, outros médicos e representantes de universidades e hospitais públicos e privados também participaram da coletiva. Essa é a primeira aparição pública do médico Davi Wippe, que foi infectado pelo vírus e estava afastado para o tratamento da doença. E deu um relato emocionado sobre os dias em quarentena. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada, ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. Quero agradecer de novo, governador, sempre a sua amizade, uma amizade de mais de 40 anos, a Bia, o seu apoio integral a todo o governo
que teve assim, um carinho por mim que eu nunca vi igual. Muito obrigado. Pelo decreto do Estado, mantido pelo governador, nenhuma aglomeração será permitida. Segundo Dória, o uso policial poderá ser usado em caso de descumprimento. O comércio vai permanecer fechado, com apenas serviços essenciais em funcionamento. Bares e restaurantes, por exemplo, só podem entregar as refeições por delivery. Vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do Estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. O governador voltou a criticar com rigidez a posição do presidente Jair Bolsonaro, que defende que a população volte ao trabalho. Segundo Dória, o mundo e o Brasil vivem um momento no qual o mais importante é salvar vidas antes da economia. E disse ainda que suas ações não são pautadas pelo populismo, mas respaldadas pelos médicos e por evidências científicas. No momento de crise, no momento de dificuldade, é este o momento em que você tem a oportunidade de ouvir a palavra sensata, ouvir a palavra da ciência e se afastar daqueles que pregam o ódio, que pregam atitudes que não correspondem ao interesse maior, que é preservar vidas. Defendem o isolamento. O ministro da Saúde, o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, o vice-presidente da República. Será que todos eles estão errados? Será que a ciência mundial está errada? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? Aqueles que incentivam a vida normal, aqueles que pressionam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, aqueles que me pressionam por WhatsApp, por telefonemas e por cartas, vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros? Vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Nós vamos tratar de salvar vidas. Depois de salvar vidas, vamos salvar a economia. É isso, Michele. Como você bem percebeu, o governador foi muito duro hoje em entrevista coletiva em todos os seus posicionamentos. Uma última informação que o governador confirmou aqui na coletiva e também nas suas redes sociais é que 50% dos leitos, segundo o governador, de hospitais aqui no estado de São Paulo já estão ocupados. E que se não fosse a quarentena inicial de 15 dias, a situação no estado estaria mais crítica. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. O governo de São Paulo prevê 1.300 mortes no estado em decorrência do novo coronavírus até o dia 13 de abril. Números que, pelos cálculos de médicos e cientistas, poderia ser 5 vezes maior sem o isolamento social. O estudo feito pelo Instituto Butantan e pelo grupo de médicos e cientistas que apoia o governo de São Paulo nas ações contra o vírus estima que sem o isolamento social, 5.000 pessoas poderiam morrer da doença até o dia 13 de abril, próxima segunda-feira. Com as medidas adotadas até agora, esse número deve ficar em torno de 1.300 óbitos. Para os próximos 6 meses, a projeção é de 111.000 mortes no estado, mas o quadro poderia ser bem mais grave, segundo o estudo. Sem a quarentena, poderíamos chegar a 277.000 mortes. O estado tem hoje 12.546 leitos de UTI, a metade já está ocupada. Sem a quarentena, 3.000 pacientes estariam sem atendimento intensivo. Ainda de acordo com as projeções, o isolamento social reduz a taxa de transmissão em 75%. Mas para isso, São Paulo precisa diminuir ainda mais a mobilidade social. Hoje ela é de 50% e precisa cair para apenas 30%. A capital e a Grande São Paulo concentram o número de casos e mortes pela Covid-19, mas a doença avança pelo interior. 99 cidades têm casos confirmados e 33 têm óbitos. Entre os mortos, 85% tinham mais de 60 anos de idade, 57% eram homens e 43% mulheres.
Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem informações sobre a possível saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à crise do novo coronavírus. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, boa noite a todos. É isso mesmo, no meio desse surto, hoje o dia foi de expectativa, de tensão, porque a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde era dada como certa. Ele e o presidente da República, Jair Bolsonaro, já vinham se estranhando há alguns dias. O presidente é contra a quarentena total, o isolamento social total. Ele quer que as pessoas voltem ao trabalho e falem em nome da economia e diz que sem economia o país vai quebrar. Mas o ministro do governo dele defende a quarentena, o isolamento e fala em nome da ciência e da Organização Mundial da Saúde. Com esses discursos conflitantes, Mandetta e Bolsonaro tem enfrentado esse jogo político, inclusive publicamente o presidente chegou a falar que o ministro estava se achando e precisava de humildade e que ele tem a caneta. E o ministro, por sua vez, falou que ele não pede demissão, que ele é médico e médico não abandona o paciente. Acontece que ele também diz que quem tem a caneta é o presidente e que se fosse para mandar embora, que o presidente se responsabilizasse a fazer isso em meio à crise. Pois bem, hoje o presidente Jair Bolsonaro fez uma convocação geral de uma reunião com todos os ministros e convocou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Essa reunião ainda está acontecendo, começou por volta de 5 horas da tarde. E os bastidores, essas são informações não oficiais, de que pelo menos hoje o ministro não sai. Isso porque os militares fizeram uma intervenção, colocaram panos quentes e disseram que tirar o ministro nesse momento não seria uma boa ideia. Mas o presidente Jair Bolsonaro já tem na manga o nome quem ele quer que substitua Mandetta. É o deputado Osmar Terra, do MDB, que inclusive já foi ministro do governo Bolsonaro na pasta da Cidadania. A gente continua acompanhando esses bastidores, esse clima quente em meio ao surto. Voltamos com vocês. Obrigada, Sabrina Pires, por todas as informações. Celso. E nós voltamos a falar agora sobre a situação dos leitos para o atendimento de casos do novo coronavírus. O Hospital de Campanha do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, começou a receber hoje os primeiros pacientes diagnosticados com a doença. Tanto no Pacaembu quanto no do AMB, os atendimentos são destinados a doentes de baixa complexidade. O objetivo é desafogar o sistema de saúde público. A reportagem é de José Paes. O Hospital de Campanha do Pacaembu funcionará a portas fechadas e quem tiver os sintomas da Covid-19 não deve procurar o espaço por conta própria. O atendimento é destinado exclusivamente a quem já foi diagnosticado com o novo coronavírus e transferido da rede municipal de saúde. A tenda de mais de 6 mil metros quadrados, construída no estádio Paulo Machado de Carvalho, foi erguida pela Prefeitura de São Paulo em 10 dias. No início deste mês, o Hospital Albert Einstein assumiu a administração do Hospital de Campanha do Pacaembu, que tem ao todo 200 leitos para pacientes de baixa complexidade que testaram positivo para a Covid-19. Uma lista com pelo menos 100 pessoas já foi encaminhada ao local. Nós já sentimos nesse final de semana pressão, tanto que é verdade que até amanhã praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Então, muito em breve, os 200 leitos estarão já todos ocupados no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. A Prefeitura da capital paulista ainda converteu o Palácio de Convenções do Anhembi, na Zona Norte, em um segundo hospital de campanha também para combater o novo coronavírus. A instalação deve ficar completamente pronta em 2 etapas. A primeira delas já aconteceu nesta segunda-feira. Hoje foram entregues os leitos de baixa e média complexidade para pacientes encaminhados por unidades básicas de saúde. Depois dessa inauguração, vai ser feita a limpeza e o abastecimento do hospital com equipamentos e medicamentos. O espaço também operará de portas fechadas e conta com 1.800 leitos para casos que não sejam graves. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo gastou mais de 8 milhões de reais com a implantação das estruturas hospitalares temporárias nos complexos do Anhembi e do Pacaembu. Mas até aqui, quem já vem ajudando como pode na luta contra o novo coronavírus é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
A instituição montou tendas na área externa do pronto-socorro para fazer o primeiro atendimento aos pacientes com suspeita da Covid-19. A Santa Casa tem atendido, em média, 50 pessoas por dia com suspeita do novo coronavírus. Com as informações sobre a saúde em São Paulo, José Paes, para a TV Gazeta. A Prefeitura de São Paulo aumentou pela 5ª vez o número de ônibus em circulação na cidade. Hoje, 401 voltaram às ruas, o que corresponde a 47% da frota. O objetivo é diminuir a superlotação relatada pela população após a diminuição dos veículos por causa da pandemia. O Cleiton tem sentido na pele os efeitos da quarentena no transporte público de São Paulo. Tá difícil, muita demora. Hoje de manhã mesmo eu passei 40 minutos esperando o ônibus. Segundo a SP Trans, 401 ônibus extras voltaram a circular em 210 linhas de todas as regiões, o que corresponde a 47% da frota. Na sexta, o total era de 44%. A Prefeitura começou a reduzir gradualmente o transporte municipal a partir de 13 de março, por causa da orientação de isolamento social para evitar a proliferação da Covid-19. Num primeiro momento, a redução da frota foi de 60%, mas depois que passageiros relataram uma situação de superlotação, a Prefeitura refez os cálculos. Segundo a SP Trans, além de levar em conta as reclamações, as linhas que receberam ônibus extras foram escolhidas também a partir de uma análise técnica. E não está descartada a possibilidade de aumento caso os ônibus continuem cheios. Na semana passada, a SP Trans começou a pintar faixas de marcação nas plataformas nos 31 terminais da cidade, que definem a distância de 1 metro entre os usuários na fila de embarque. O objetivo da medida é preservar a distância mínima recomendada como prevenção ao novo coronavírus. As agências dos Correios operam normalmente para dar conta do movimento das compras feitas online, neste momento em que muitos estabelecimentos estão fechados. O repórter Guilherme Camarda visitou algumas para saber quais foram as medidas adotadas para garantir a segurança de clientes e funcionários. Conforme o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 20 de março, os Correios podem funcionar normalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Como forma de prevenção, a empresa adotou uma série de medidas. Entre as principais, passou a realizar tanto a entrega como a coleta de malotes simultaneamente em uma única visita diária. Tiago é motoboy, frequentemente vai às agências e conta que está bem mais vazio agora. Tem dia que eu pego fila aí de 30 pessoas na minha frente. E hoje em dia? Não, hoje em dia eu chego e sou atendido. A empresa suspendeu temporariamente a assinatura do destinatário na entrega de objetos postais e está reforçando a importância dos empregados seguirem as orientações de prevenção. Sheila é enfermeira e reparou que os trabalhadores estão realmente mais cuidadosos. Funcionários, eu percebo até que eles estão meio receosos, mantém distância da gente com segurança, né? Nas agências que visitamos, o movimento de pessoas diminuiu. Mas, segundo a empresa, o faturamento se mantém graças ao aumento dos serviços online. Entre as medidas já adotadas pelos Correios para evitar o contágio da Covid-19, se destacam algumas ações. Entre elas, a utilização de álcool gel, 70% nas agências. O afastamento imediato do trabalho de empregados que apresentem algum sintoma da doença e das pessoas que tiveram contato direto com eles. E ainda a realização de trabalho remoto por empregados classificados em grupo de risco, o que também contribui para evitar a aglomeração de pessoas nas agências. Muito bem, nós vivemos um momento histórico sem precedentes. O mundo nunca lidou com uma pandemia tão mortal, tão veloz quanto a do novo coronavírus. É verdade, mas apesar das características particularmente mais graves da Covid-19, essa não é a primeira vez que o mundo tem que lidar com a proliferação de doenças em massa. Voltando os olhos para o passado, a própria história da fundação da cidade de São Paulo foi marcada por doenças graves. E uma das mais graves, Celso, teve origem na antiga crença católica de que as almas de quem tinha os corpos sepultados dentro das igrejas alcançavam mais rápido o céu. Veja na reportagem de Jonas Campos. A doença que em dezembro começou na China viajou o mundo, se espalhou e ganhou status de pandemia, que caracteriza uma epidemia que rompe fronteiras de países e continentes. No caso da Covid-19, o
uma rapidez que assusta até os especialistas. Isso significa que em 4 meses o vírus se disseminou pelo planeta inteiro. Então, se relaciona, primeiro, a capacidade de mobilidade das populações. Segundo, ao perfil de infectividade desse vírus. Terceiro, a suscetibilidade dessas populações. Então, por que compromete um número grande? Porque, pela primeira vez, a gente está entrando em contato com um vírus novo. O novo coronavírus seguiu os passos da globalização e se disseminou mais rápido do que outros surtos históricos de doenças que já atingiram a humanidade. No século XX, em meio à Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que teve origem na América do Norte, matou mais de 50 milhões e infectou 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população do planeta, segundo registros. Só no estado de São Paulo foram 40 mil mortes, número que poderia ter sido maior caso o confinamento social, também defendido na época, não fosse adotado. O infectologista Jamal Suleiman conta que o Instituto Emílio Ribas, que em 2020 completa 140 anos, nasceu justamente como um hospital de isolamento. Para ficar numa grande, extremamente marcante, onde de fato a população da cidade já crescida teve a real dimensão do papel desse instituto, foi na época da meningite meningocócica, onde a gente tinha internado aqui no Emílio Ribas 1.200 doentes. O surto de meningite meningocócica entre 1971 e 75 foi seguido por outras infecções, como a leptospirose, o sarampo e um vírus que virou um marco para o Instituto, o HIV, que deu início à epidemia de AIDS. O número de pacientes era um número absurdamente alto, num tempo em que você não tinha o diagnóstico precoce, tratamento inexistente. E depois veio uma de H1N1, numa intensidade um pouco menor, mas não menos dramático. E agora essa de Covid-19, que é causado por um coronavírus. O tradicional bairro do Bexiga revela que não é de hoje a luta da cidade de São Paulo contra doenças infecciosas. A varíola, que teve um surto na capital no ano de 1858, era antes conhecida como mal das bexigas e era tratada em um centro médico localizado justamente nesse bairro, que acabou herdando o nome. E foi justamente em 1858 que uma tradição religiosa mudou por causa de uma epidemia e de uma ideia que já era defendida pelos higienistas. Os sepultamentos que antes eram feitos em igrejas foram proibidos devido ao alto risco de contaminação da varíola e também de outras doenças. Os corpos das vítimas, então, passaram a ser levados para o primeiro cemitério público de São Paulo. No dia 15 de agosto de 58, era oficialmente inaugurado o Cemitério Municipal, hoje conhecido como Cemitério da Consolação. Havia, sim, a necessidade de fazer uma mudança com urgência. Grande era o número de óbito e as igrejas não comportavam tantos funerais, tantos sepultamentos. Então, houve a preocupação de se construir um cemitério a céu aberto com urgência e hoje o Consolação está aqui. O cemitério glamuroso, que virou patrimônio da cidade pelas obras de arte exuberantes dos túmulos, se adapta à nova realidade. Velórios e enterros rápidos são algumas das medidas de precaução para combater a Covid-19, cientificamente chamada de SARS-CoV-2, que já traz impactos consideravelmente maiores do que as demais variações de coronavírus. Covid-19, que é o SARS-CoV-2, e tem a MERS. MERS é uma outra doença que também compromete, causada por coronavírus, que compromete o pulmão. É uma doença que ficou restrita ao Oriente Médio, principalmente os países da Península Arábica. A SARS é uma outra doença que também ficou restrita a algumas províncias chinesas e que comprometeu um número menor. Nada comparável ao novo coronavírus. A esperança é a de que logo, logo ele seja velho, lembrado como mais uma pandemia superada pela humanidade. Não há na história da humanidade nenhuma coisa que se equipare a isso. Eu acho que no final do século XXI a gente vai poder olhar para trás e dizer assim, olha o que aconteceu no início do século XXI. E aquelas pessoas tomaram as atitudes corretas no tempo correto e protegeram todos.
Eu espero que ao final a gente possa contar essa história. A gente também. Bom, agora nós vamos à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Eric Horner, historiador e coordenador pedagógico no Colégio Humboldt. Ele vai falar um pouquinho sobre a história das principais epidemias no mundo e no Brasil e a relação com essa pandemia do novo coronavírus. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Plantão da Saúde. Nós vimos aí na reportagem do Jonas que essa não é a primeira vez que o Brasil tem que lidar com graves epidemias que impactaram fatos históricos, né? O que a gente pode aprender com o passado? Boa noite. Bom, na verdade, a ideia de aprender com o passado é muito relativa, né? A gente fica sempre buscando na história humana alguma coisa que nos dê segurança ou alguma orientação de como seguir em frente. A história humana e epidemias no geral, ela é basicamente um casamento de longuíssima data, se não desde o princípio. Sempre que você tem uma movimentação muito grande de população, aglomerações humanas se formando, você vai ter, portanto, maior predisposição a epidemias. Há quem defenda que, basicamente, a história humana é feita de conflitos e doenças, né? E assim a gente vai costurando a história humana, desde os povoamentos até depois com choques colonialistas, com o trânsito de pessoas, com a globalização e assim por diante. O surto de gripe espanhola, isso perto dos anos 1920, esse surto matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, você tem informação de quantas pessoas morreram e também eu estava lendo hoje, inclusive, que no começo também foi um surto menosprezado. Não vou dizer que falaram que era uma gripezinha, mas havia um menosprezo em relação à doença. Na verdade, os números para o Brasil, né, considerando dados oficiais, são bastante imprecisos. Falam em alguma coisa em 35, 50 mil mortos no Brasil, o que, obviamente, é subestimado, porque o diagnóstico era impreciso. Muitas mortes eram registradas como problemas respiratórios, pneumonias. Então, é difícil de acreditar em apenas 40 mil mortes se a gente vê os números mundiais, né? Se cogita um contágio de até 65% da população. E dadas as condições de saúde da população brasileira, principalmente os mais pobres, os trabalhadores nos grandes centros, né, pensando que a habitação básica do trabalhador brasileiro no início do século XX eram os cortiços, quase que a contaminação levou a óbito, né, de grande parte da população. A gente está falando de gente trabalhando até 16 horas por dia, malnutridos, vivendo em condições de grande miséria. Professora, na época da gripe espanhola, também se pregou um isolamento social. E quanto tempo, né, ela assolou, digamos assim, o Brasil? E quanto tempo foi necessário para passar aquela grave crise? A crise, né, da gripe espanhola no Brasil, ela dura mais ou menos 3 meses do seu auge. Você tem a chegada do navio Demerara vindo da Europa, né, passa pela África e depois chega e faz escala em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos, o que é um ótimo veículo, né? Ele vai distribuindo pacientes pelo Brasil todo, e são todos grandes centros urbanos naquele momento. Ele chega em setembro, e de outubro a dezembro nós temos o auge, né, da gripe espanhola no Brasil. E há uma certa negligência, sim, se demora a pensar em medidas. Para começo de conversa, o navio não entra em quarentena. E vinha de Lisboa já informações de que era necessário, de que era perigoso e que na Europa a gripe espanhola já vinha fazendo mortes desde o primeiro semestre do ano de 1918. Então, houve sim negligência, mas também havia pouca informação e pouca estrutura
nós não tínhamos um serviço de saúde, não tínhamos um serviço sanitário de qualidade, com protocolos bem estruturados, né? Então, quando se começou a defender um isolamento, então, fechamento do comércio, fim dos jogos de futebol, fechamento do teatro, proibição de culto em igreja e outras aglomerações, isso foi muito tarde. A gente está falando de um atraso de semanas que foi suficiente para um crescimento exponencial dos casos de gripe naquele ano. A Michele perguntou para você a respeito do que a gente pode aprender com o passado. Eu vou fazer uma outra pergunta que tem a ver com essa questão, mas algo se transformou depois desse surto da gripe espanhola. O que o Brasil aprendeu com isso e, ao mesmo tempo, o que o Brasil pode aprender com esse novo surto? Olha, acho que são duas coisas que ficam muito claras naquele momento da gripe espanhola, né? É que a inexistência de proteção aos trabalhadores, né, de leis trabalhistas, de seguridade social, agravou demais a epidemia. Você tinha trabalhadores que preferiam continuar trabalhando infectados a ficar em casa, porque significava não ter qualquer tipo de renda e estar fadado à inanição, né? Então, os ganhos sociais posteriores são, não totalmente, mas em parte, advindos dessa crise de saúde, né? Você tem um contexto de greves históricas, de movimentos trabalhadores, mas a gripe espanhola precipita isso. A outra questão é a criação justamente de um sistema de saúde. Nós não tínhamos sequer hospital público em quantidade para atender a população. Os enfermos daquele tempo ficaram dependendo, na sua maioria, aqueles ricos com médicos privados, mas os trabalhadores em geral ficaram dependendo de instituições de caridade, Santa Casa, quando havia, né? Então, a estruturação de um sistema de saúde, de secretarias de serviço sanitário, de protocolos de saúde pública, cresceram a partir daí, né? Não foi imediato, é claro, mas cresceu-se a partir daí. Além de obras de higienização da cidade também, né? De repensar a estrutura urbana para uma cidade menos, digamos, infecta, né? Menos propensa a infecções, a disseminação de doenças. Muito obrigada, Eric Horner, que é historiador e coordenador pedagógico no Colégio Humboldt, falando aqui no programa sobre a história das principais epidemias no mundo e também no Brasil. Boa noite. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Olha, um estudo desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, que busca um coquetel contra o novo coronavírus, chegou hoje a 2 medicamentos com resultados eficazes para início dos testes in vitro. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, disse que, a depender dos resultados, a próxima fase deve ser os testes em pacientes, mas ainda não há data para que isso ocorra. O coquetel deve ser ministrado de maneira parecida com a do grupo de remédios que tratam o HIV. Os impactos econômicos por causa do novo coronavírus têm resultado em um amargo prejuízo aos pequenos e grandes produtores de ovos de Páscoa. A previsão, que era de alta para o setor, foi revista e a estimativa agora é de perdas com o encalhe da mercadoria. Veja com José Paes. Adoçar a vida das pessoas é o trabalho da Kelly há pelo menos 4 anos. Sempre que é começo é mais difícil, mas agora, graças a Deus, a gente está conseguindo ter um lucro bacana. Mas a palavra lucro não tem sido muito usada pela doceira desde a chegada do novo coronavírus no Brasil. Se no ano passado a Kelly vendeu 39 ovos de Páscoa feitos por ela, em 2020 foram apenas 17. Antes da pandemia da Covid-19, o varejo esperava um crescimento de 5% a 10% nas vendas durante a Páscoa. Ainda no início do mês de março, a previsão era de alta de 2% no preço do ovo de chocolate em relação a 2019. Só que esse cenário mudou drasticamente. Do pequeno ao grande negócio, a estimativa agora é de prejuízo. A população tem outras prioridades e os investimentos da indústria em insumos estão completamente encostados. Na verdade, a gente achou até que não ia ter Páscoa, porque na primeira semana nós tivemos só um pedido. E aí a gente ficou,
será que é melhor a gente encerrar? Porque se compra o material, é um investimento muito alto e depois você não tem nem o retorno para cobrir os gastos, né? A produção para Páscoa nesta empresa especializada em doces já estava 95% pronta. E para escapar de uma provável retração, a ideia é otimizar o estoque. Já promocionamos, né, nossos produtos, toda a nossa linha de Páscoa está com 30% de desconto, mesmo quebrando uma estratégia da empresa, mas para esse momento tudo é válido para que o nosso produto possa chegar na casa do cliente, fazer desse momento tão triste uma Páscoa mais feliz para todas as famílias. A procura por itens menores e mais baratos como as barrinhas de chocolate tem deixado as gôndolas e prateleiras dos mercados aqui de São Paulo assim, ó, praticamente cheias de ovos de Páscoa. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, a tendência é que esses produtos fiquem cada vez mais encalhados, já que a expectativa é de uma queda de 8,5% na venda dos ovos de chocolate em todo o estado. Para não deixar nada parado nas gôndolas, o jeito tem sido apostar nas entregas a domicílio, mesmo que isso tenha um alto custo para o comércio. O canal e-commerce, que já tinha uma meta para Páscoa, hoje nós já triplicamos já batemos 3 vezes mais a meta estipulada para Páscoa e esperando que isso tudo acabe o mais breve possível e para que a gente volte à vida normal, né? O ano começou difícil para todo mundo, mas não custa nada sonhar com um futuro bem menos amargo. Agora então é esperar tudo isso passar e ter um 2020 mais saboroso? Isso mesmo, mais saboroso, com chocolate e bem recheado. E vamos agora à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a psicóloga Adriana Severini, que é do Instituto de Psicologia Positiva, com mestrado pela USP. Boa noite. Boa noite. E a gente já vai abordar, né, com ela os cuidados com a saúde mental em tempos de pandemia. Doutora, a gente tem acompanhado diariamente relatos de pessoas com dificuldade para lidar com o isolamento social imposto pela quarentena, que, aliás, acaba de ser prorrogada, né, até o dia 22 de abril aqui em São Paulo. O que se pode fazer para esse quadro não evoluir, por exemplo, uma depressão? Uma coisa muito legal é você manter uma rotina diária, então você continuar como se você estivesse trabalhando. Então quem está fazendo home office precisa, então levanta de manhã no seu horário que você costumava levantar, toma um café gostoso, nada de ficar de pijama, de ficar o dia, às vezes as pessoas estavam passando o dia todo de pijama, não. Você coloca uma roupa, não precisa se arrumar todo, mas coloca uma roupa, arruma o cabelo, faz a barba, não fica aquela barba feia, continua com os cuidados gostosos que você tinha antes e vai estabelecendo essa rotina. E começa a ter tempo para fazer aquilo que a gente não tinha antes. Todo mundo, até 3 semanas atrás, reclamava muito pela falta de tempo. Então, quem está lá em casa, com a família, com os filhos, aproveita para fazer aquele café da manhã gostoso e colocar a família toda para se reunir, para conversar no café da manhã. Daí, quem pode, faz o home office e já coloca os filhos para fazer alguma coisa e você começa o horário de trabalho. Então, assim, começa a ver o lado, eu sei que é difícil, mas assim, começa a ver o lado positivo dessa pandemia, que é a possibilidade de você estar junto com as pessoas que você ama e que antes a gente tinha pouquíssimo tempo. Adriana, isso para as pessoas que estão fazendo home office e ainda, digamos, tem um certo respiro. E para as pessoas que agora estão muito mais sobrecarregadas de trabalho do que antes, que estão acumulando o serviço de 1, 2, 3 pessoas e também o serviço fora, continuam tendo que trabalhar fora e não contam mais, por exemplo, com a escola que ficava com as crianças, então tem as crianças em casa, não contam mais com a ajuda de uma secretária do lar, porque também a secretária está em isolamento. E essas pessoas que agora realmente não têm mais absolutamente tempo nenhum e tem que fazer 1000 papéis diferentes, não tem tempo sequer de assistir uma televisão. Eu acho que assim, conversar com quem mora com você. Então, se você tem um parceiro, se você mora com seus pais, com seus irmãos, com alguém que está ali com você e você tem seus filhos, dividir absolutamente tudo. Falar, olha, está pesado, está difícil, a minha rotina hoje está muito maior do que era antes.
eu preciso de ajuda. Então, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda, de virar e falar, olha, estou precisando sim de ajuda. Não tenta ser um super-homem, uma super-mulher e tentar agarrar tudo, porque não vai conseguir. O que vai acontecer, você vai estressar, e a gente já sabe, a hora que você tem um nível de estresse, a sua imunidade cai. Ai, meu Deus. Então, começa a pedir ajuda sim, não tem vergonha. Pedir ajuda para a vizinha, mesmo aquele vizinho que você nunca falou antes, não tenha vergonha. Fala, olha, tá difícil, será que você pode me ajudar em alguma coisa? Fazer um supermercado para você, trazer as coisas. Tenta dividir a sua atividade, porque eu acho que uma das coisas boas que essa pandemia trouxe é a solidariedade. As pessoas estão muito mais abertas umas a ajudarem as outras. É verdade. Hoje eu conversei com o meu vizinho do outro lado da rua, ele trancado na casa dele, eu trancado na minha casa, e ele me dando o telefone da peixaria que entrega peixe. Aí o outro vizinho, o Gilmore, um beijo pro Gilmore e pra Márcia, entregaram o telefone também dos rapazes que entregam fruta em casa, porque tá difícil sair de casa. Então a gente realmente está se ajudando. Eu quero, você que está em casa, quer conversar com a Adriana Severini aqui, que vai te ajudar, vai te esclarecer dúvidas. 11 99479 1633. 99479 1633 é o nosso WhatsApp. Grava com o celular deitado para ficar bom na tela. Celso. A gente viu várias matérias, né, no programa de hoje. Uma delas me chamou a atenção, que é justamente, você comentou agora, da pessoa que está em home office e tem que aprender a lidar com isso. Mas tem muita gente também que tem que trabalhar. Então a gente viu um entrevistado falando, eu estou aqui há 2 horas esperando o ônibus reduziu, ou seja, a quarentena também mexe com a vida dessas pessoas que estão saindo às ruas, não tem um lugar para comer e tudo mais. E sem falar, né, no conflito de opiniões, governo federal, governo estadual, como manter a sanidade mental diante de todos esses problemas que mudam a rotina da noite para o dia? E principalmente eu sinto que as pessoas estão com muito medo, tanto quem está ficando em casa, quanto para as pessoas que estão precisando sair para trabalhar. Então ela tem medo de sair e voltar para casa e contaminar os entes queridos que estão em casa. Então o que a gente precisa é tentar manter a calma. De que forma? Fazer todas as medidas de higiene que é preciso, que está sendo feito, saber que você está fazendo o seu melhor possível, então não ficar se cobrando, se culpando, mas e se eu passar? Não, saber que você faz aquilo que você pode e que esse é o melhor, e que é um momento muito difícil, e que você está se dedicando ao máximo, e pensar que o seu trabalho para você sair de casa, ele está sendo importante, inclusive para salvar a vida de outras pessoas, independente da profissão que você tenha, porque às vezes a gente fica pensando que só um médico, profissional de saúde é importante. Não, aquele rapazinho que estava saindo para trabalhar, ele com certeza está saindo porque ele precisa fazer uma atividade importante. Sim. Então, saber que é necessário e que precisa ter uma condução e aí a gente fala do governo. Então, precisa aumentar a frota de ônibus para que a gente não tenha superlotação nos ônibus, para que não haja essa contaminação. Sim. E assim, e as pessoas se manterem o máximo ligadas naquilo que precisa ser feito. Usar as máscaras, que agora a gente tem as máscaras de tecido, que tem muita gente fazendo, que é legal. Toda a parte de higienização necessária com as mãos. Então, assim, as pessoas tentarem no máximo manter a calma. E o que é possível é fazer exercícios. Eu sei que é difícil, mas fazer exercício dentro de casa, o pessoal que está indo trabalhar, tentar o máximo que elas conseguirem caminhar um pouco mais, porque daí elas já vão chegando ao trabalho de uma forma mais relaxada, mais calma. E quanto tempo de exercício é suficiente? Pelo menos 30 minutos por dia já ajuda. Para garantir aquela dose pode de dividir? endorfina. 15, Não, 30, eu acho que 30 é legal. Divide assim, se não der, 15, assim, fazendo, eu acho que é o ideal. Então, assim, o pessoal que está tendo dificuldade com a condução, se conseguir descer 2 pontos antes e ir caminhando, já é gostoso, porque vai chegar mais calmo no trabalho. Porque ele foi caminhando, ele relaxou e sai um pouquinho mais cedo de casa. Entendi. Em relação, se você me permite, rapidamente, sobre os idosos, porque é o grupo de maior risco. Então, eles estavam acostumados a ver o neto, o filho, nora, de repente, da noite para o dia também, eles estão lá isolados e se sentem até doentes porque ninguém pode se aproximar e também talvez não tenha a capacidade de compreensão do momento que a gente esteja vivendo. Qual é a dica para
para essas pessoas que têm mais idade e estão se sentindo tão solitárias nesse minha momento? mãe está morrendo de saudade dos netos. Minha sogra, de poder abraçar, beijar, vai passar a Páscoa longe. Como... Eles sentem falta disso, você falou tudo. É desse contato físico. Por mais que a gente faça chamada por vídeo e converse, coloca os netinhos e que chora, ligue. Minha mãe chora. É tentar passar essa tranquilidade que é um momento. Que vai passar, que quanto mais eles ficarem em casa, mais rápido vai passar e a gente vai ter a certeza que logo mais eles vão poder estar abraçando os netos, vão poder te abraçar e ter todo esse contato com eles. Mas o que depende muito é da gente, a gente passar essa calma, essa segurança, porque eu tenho visto muito adulto, muito adulto, perdendo a paciência. Mas lembrando que assim, a gente teve um período que foi adolescente e adolescente é difícil. Então agora está na fase deles serem adolescentes. Então assim, não briguem com seus pais, não briguem com seus avós, não fiquem bravos. Tratem com amor, com carinho, explique, nem que precise explicar 100 vezes, 1000 vezes a mesma situação. Explique com amor, com calma, com ternura e tentem achar coisas boas para que eles possam fazer. Jogos divertidos, diferentes. Se eles ligarem 20 vezes por dia, atenda, converse com calma, com carinho. Porque se lembre, quando a gente foi adolescente, porque sim, por 5, 6 anos, eles tiveram paciência com a gente. Eles vão ser adolescentes durante 4, 5 meses. Então vale a pena, a troca está sendo mais do que justa. E a Adriana Severini, psicóloga com mais de 25 anos de experiência, né, é especializada em transtornos psicológicos, você pode mandar sua pergunta para ela aqui. Adriana, e as crianças? Como que a gente lida com crianças e elas tendo que ficar confinadas num espaço pequeno, digamos assim, e como explicar para elas, o que você sugere para a gente fazer, para que a criança também não fique... Meu filho, nas primeiras semanas, estava muito chateado, estava triste, agora ele já está melhor, mas assim, também com brigas entre os irmãos, como que a gente faz? Para eles, as crianças, está sendo muito difícil entender, porque muitos no começo achavam que os amiguinhos não queriam brincar com eles, que eles tinham feito alguma coisa errada. Daí, assim, vai muito da criatividade dos pais. Cada hora tem que, dependendo da faixa etária, cada hora você tem que ir inventando uma coisa diferente, porque eles se cansam muito rápido e você acha que a gente começa a resgatar brincadeiras que eu falo que é da minha época. Então, brincar de stop, coisas que cansam, morto-vivo. Quanto mais atividade física você der, mais cansados eles vão ficar. Caça ao tesouro, você esconde as coisas na casa, eles têm que ficar procurando. Então, coisas que mexam com a cabeça e, ao mesmo tempo, mexam com o corpo, para eles se cansarem e não ficarem estressados. Porque se você deixar só brincando, só joguinho, só videogame, eles não têm cansaço físico. Então, tem que ser coisa que tenha cansaço físico. Então, num espaço pequeno, você pode brincar de morto-vivo, aquela coisa de começar a dançar e tirar a música, coisas dessa forma que eles vão se distraindo de uma forma lúdica e vão se cansando fisicamente. Então isso vai desestressando também e vai tirando a possibilidade, porque uma coisa que é dessa geração agora, a criança também está entrando em depressão. Então quanto mais você coloca ele para dançar, para brincar ali dentro, e quando eu falo assim, você não precisa, pode ser uma casa com um cômodo e assim tem 3, 4 filhos, você põe uma música para tocar e dá um prêmio, fala, vai ganhar uma bala. Você se mexeu, então você não ganha mais. Então, tira a música, tem que brincar de estátua. Coisas dessa forma que eles vão se mexendo e falar, quem pular 20 vezes dança ganha. Da cadeira, dança da cadeira. Essas coisas que não precisa de muito espaço e eles vão se cansando. Eu tô colocando eles para fazer uma faxina lá em casa. Perfeito! Então, lavaram o quintal, que é uma beleza. Assim, agora que vocês já estão grandinhos, vem cá, vem ajudar a mamãe. Vamos fazer faxina. Mamãe vai ensinar a arrumar a cama, arrumar o armário, fazer um monte de coisa. E eles vão se sentindo felizes. Eles adoraram lavar o quintal, mas para tirar lixo, eu vou ter que tirar o lixo? Falei, não, tá bom, mamãe tira o lixo, mas ontem lavaram o quintal. Olha, a Adriana Severini vai continuar aqui, daqui a pouquinho a gente retoma o nosso papo com ela. Nós vamos agora falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso Giro de Notícias. O futebol luta para tentar voltar à normalidade em meio à pandemia do novo coronavírus.
coronavírus. O Bayern de Munique voltou hoje aos treinos. Sob o comando do técnico Hans Flick, o elenco do clube bávaro trabalhou esta manhã em pequenos grupos de no máximo 5 jogadores, guardando distância e seguindo as demais medidas sugeridas pelas autoridades para conter o avanço do novo coronavírus. Das 18 equipes que disputam a primeira divisão do campeonato alemão, apenas o Werder Bremen ainda não retomou as atividades por determinação do governo local. A Alemanha é o terceiro país europeu com mais casos da Covid-19, com pouco mais de 100 mil infectados e quase 1.600 mortos até o momento. Nossa, e eles voltaram a trabalhar? Pois é, apesar de alguns questionamentos. Podia esperar mais um pouquinho, não? Concordo plenamente. As quarentenas, fechamentos de fronteiras e encerramentos de campeonatos têm colocado atletas brasileiros em dificuldade ao redor do mundo. Exemplo disso é Leonardo Felipe Amâncio, que era ponteiro do Talan Sports Club, equipe da segunda divisão da Liga de Vôlei da Arábia Saudita. Com o fim antecipado do torneio local, o atleta está sem contrato, isolado num apartamento e já solicitou apoio da Embaixada e do Itamaraty, sempre obtendo respostas evasivas. Coitado. Depois de 22 dias sem solução, Leonardo apelou à Confederação Brasileira de Vôlei para tentar voltar ao Brasil e agora espera por um posicionamento da entidade. O Comitê Olímpico Brasileiro lançou no último sábado a campanha Esporte Unido contra o Coronavírus. Vamos virar esse jogo. Com a hashtag Um Único Time, a iniciativa tem o objetivo de unificar todas as iniciativas de combate à disseminação do novo coronavírus lançadas pelas entidades esportivas brasileiras. E a mensagem é uma só, curta e direta: fique em casa. O mundo do futebol e do esporte em geral se solidariza neste momento com a dor do técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que perdeu a mãe nesta segunda-feira, vítima da Covid-19. Dolors Sala Carrió tinha 82 anos e faleceu na cidade de Maressa, 55 quilômetros distante de Barcelona. Real Madrid, Arsenal, Barcelona e Bayern de Munique, além do próprio Manchester City, foram alguns dos clubes que usaram as redes sociais para apoiar o treinador nesse momento tão delicado. Nós deixamos os nossos pêsames à família e amigos de Guardiola. O atacante argentino Paulo Dybala, da Juventus de Turim, voltou a testar positivo para o novo coronavírus, mesmo depois de ter sido considerado curado pela doença. No último sábado, o jogador usou as redes sociais para explicar a situação. O primeiro teste positivo saiu no último dia 21 de março. No dia 1º de abril, um novo teste deu negativo. Era de mentira, ele não sabia que 1º de abril é mentira. Mas diante da presença de alguns sintomas, no sábado foi realizado outro exame, que voltou a indicar a presença do novo coronavírus no organismo do atleta. Há suspeita de falso negativo no diagnóstico anterior ou uma recaída. Uma nova infecção é considerada pouco provável, mas não pode ser descartada totalmente pela falta de estudo sobre a doença, né? Pois é. Nossa Senhora, que coisa. E você pode seguir, acompanhando todas as notícias sobre as consequências do novo coronavírus e as demais novidades no mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Dá para fazer mais pergunta para a doutora? Pergunta para a doutora rapidinho. Doutora, as pessoas claustrofóbicas, como que elas lidam com este momento de ter que ficar confinada em casa? Elas podem aproveitar aquilo que a gente fala da 1 hora para sair, para fazer o exercício, dar uma volta. Quando elas perceberem, porque a claustrofobia ela acaba tendo falta de ar, se elas perceberem que isso está acontecendo, ela aproveita, sai, não é para sair toda hora, mas ela não deixar que essa sensação de claustrofobia, da sensação ruim, chegar ao máximo. Então, quando ela perceber que ela está ficando mais ansiosa, com mais sensação e que o coração está disparando, ela já sai, pede para a ajuda de alguém. Se ela morar sozinha, ela desce, não é para dar volta, desce até a calçada, respira um pouco, fica uns 20 minutinhos e sobe. A gente vai se despedir, né? Muito obrigada, Adriana Severini, psicóloga com mais de 25 anos de experiência, especializada em transtornos psicológicos. Eu agradeço. E como o nosso tempo está curtinho, sim ou não? O chocolate na Páscoa ajuda a amenizar também claro, essa dor, essa solidão? Ajuda um pouquinho, sim. E eu posso deixar meu Instagram, quem tiver mais dúvidas é o @AdrianaSeverini,
pode entrar em contato comigo, eu responderei com muito prazer todas as dúvidas que vocês tiverem. @Adriana Severini. Isso. E chocolate, bom, chocolate pra mim já tá liberado faz tanto tempo que lá em casa já é Páscoa desde que começou essa história. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Quando falaram que iam fechar os shoppings, imagina, desci aqui e já peguei tudo quanto era chocolate. Porque chocolate é vida nesse momento, né, meu povo? Nós vamos direto para o nosso telão da saúde, ver como está a atualização dos novos casos do coronavírus? Sim, tem vamos telão, lá. Celso? Vamos lá. Bom, no total são 12.056 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 553 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 4.861 casos e 304 mortes. Na capital, são 3.754 registros da doença e 244 óbitos. Segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, numa semana houve crescimento de 180% no número de mortes em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais por Covid-19. O nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua família e da sua saúde. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique em casa.